O objetivo macro desse trabalho é exatamente esse. A gente padronizar, acabar com essa diferenciação de quem paga ter um tipo de veículo, quem não paga ter outro tipo de veículo. Essa é a ideia. E a ideia é também fazer com que todo o processo produtivo já seja desenvolvido para poder fazer com que o veículo saia da fábrica já com essas condições estabelecidas para ser utilizado no transporte de estudantes no Brasil. Então, é um mercado grande, vocês são conhecedores disso, só na zona rural, que é o foco que nós temos hoje, nós temos 4.685.000 estudantes que são transportados diariamente. Né, desses aí, 4.100.000 são transporte rodoviário, os outros 500.000 são transporte aquaviário. Então, é um mercado grande. Se você for estender isso para a zona urbana, evidentemente que esse número vai ficar umas 4 ou 5 vezes mais de estudantes que utiliza transporte escolar no Brasil. Hoje a reunião ela vai ser um pouquinho diferente daquelas anteriores, porque naquelas anteriores a gente ficava discutindo especificação técnica dos veículos. Né? Vocês se lembram que a gente teve diversos debates aqui, diversos encontros, não só aqui, mas também fora daqui, em outros, no São Paulo, no Rio de Janeiro, né, para conversar sobre a padronização desses veículos. Essas sugestões estão todas já catalogadas e vão compor, né, um trabalho que vai ser o texto base da norma da ABNT, né, que vai ser... Cadê o coisinha de mudar aqui? Que vai ser o primeiro etapa desse processo para poder a gente dar continuidade no trabalho aqui. O que decidiu, naquele período que a gente fez as coletas de sugestões, que a gente ia dar um encaminhamento para o processo, elaborando e publicando, primeiro, uma norma da ABNT, né, que tratasse desse padrão de especificação para a produção de veículos escolares no Brasil. Então, as coletas, as sugestões técnicas, as especificações técnicas apresentadas pelos senhores, ele está compondo esse material. Então, essa é a primeira grande atividade desse plano de ação. E aí, a gente vai apresentar algumas datas. Primeiro, eu quero dizer que essa norma já era para a gente ter tido a publicação dela no ano passado, né, Barradas? E a gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu finalizar o processo de contratação da ABNT para poder fazer todo o procedimento para a publicação da norma, que tem toda uma rotina lá na ABNT para poder chegar finalmente com a norma publicada. A gente não conseguiu efetivar isso, e aí eu tenho aqui, trago para a gente a responsabilidade sobre isso. Foi um passo falho nosso, né, que a gente não conseguiu fechar esse processo, e por isso que ele faz parte dessa primeira etapa. A gente vai apresentar as datas, e se os senhores, à medida que acharem que dá para discutir, inclusive essas datas, fica aberto, tá? Então, vocês podem ir fazendo as sugestões, que hoje o trabalho é exatamente para a gente tentar fazer esse cronograma com esse plano de ação. Então, dentro da publicação da norma da ABNT, eu vou olhar para trás aqui, porque eu não consigo enxergar naquele pequenininho ali, o meu problema de DNA, né? A primeira etapa seria a elaboração do texto base, que é pegar aquele conjunto de sugestões que já foi feito, né, a coleta dessas sugestões, já foi catalogado, estão de posse com a gente, de posse do FNDE com o Inmetro, e colocar na ABNT, para a ABNT dar um padrão de norma, criar um texto base e fazer a consulta pública. Né? Nós estamos prevendo que essa elaboração do texto base ela aconteça entre o dia 1º de julho e o dia 30 de outubro. Por que nós estamos botando nesse período e não agora? Porque nós precisamos de fazer o contrato com a ABNT. Então, tem um processo burocrático que a gente precisa vencer ainda antes de a ABNT entrar no circuito diretamente. Então, é um tempo que a gente acha que é necessário para a gente fazer a contratação da ABNT para poder tocar o processo da norma. Então, começaria, né, o trabalho de elaboração do texto base a partir de 1º de julho até dia 30 de outubro. De 1º a 30 de novembro, a ABNT vai dispor o texto base para consulta pública, que é um procedimento que eles têm lá também para poder, que faz parte do processo de elaboração da norma. Né? Eu não sei, e aí a gente vai consultar a ABNT, se esse é o prazo que eles determinam lá. É 30 dias ou 60? Exatamente. A gente está, como a gente tem um pouquinho mais de pressa agora, porque a gente atrasou no processo, a gente vai tentar negociar com 30 dias, 45 dias. Então, a publicação e a disponibilidade do texto para consulta pública. Depois da consulta pública, a ideia, e que aí eu quero pegar a sugestão dos senhores para saber se é necessário isso,
é a gente voltar e fazer uma outra audiência pública com os senhores para apresentar, né, o resultado do texto base com as sugestões que foi dada no período de consultas. Se ainda vai ter algum tipo de alteração para a gente fechar numa audiência pública com os senhores aqui. Esse é o primeiro ponto que eu queria pegar as sugestões de vocês aqui, do Barradas, do Inmetro, do Milton, para saber se a gente faz isso, não faz isso, se é necessário ou não é necessário. Então, vamos fazer, definindo ponto a ponto, para poder não ter que voltar depois. Então, estou aqui esperando a participação de vocês nesse ponto aí. Realizamos, depois da consulta da BNT, uma audiência pública. Isso é necessário ou não? Paulo Butterli, então, representando a Marco Polo e Fabos junto. Bom, sobre todo o processo da elaboração da norma, e como envolve a BNT, a gente sabe aí que depois da consulta pública, que a gente chama consulta nacional, né? Existe aquela necessidade de fazer análise de todas as sugestões ou o que foi apresentado durante essa consulta, de 30 ou 60 dias aí. E isso é discutido no âmbito lá da ABNT. Tá? Então, a pergunta é em fazer uma nova audiência aqui, isto poderia ser produtivo a partir do momento que se teria algumas indicações do que se poderia eventualmente aceitar ou a forma de conduzir isto mediante as sugestões que forem apresentadas durante a consulta, né? Mas, assim, isso se define lá, me parece, né? Essa é a situação que eu tenho acompanhado algumas e é assim que eu acho que vai continuar, pelo menos é o que eu tenho informações. Então, a minha sugestão, né? Então, você está, na verdade, sugerindo para a gente alterar aquele quadro ali, deixar em aberto, para consultar a BNT qual é o prazo, e depois a gente preenche essa data. A data da audiência pública. Porque, de fato, ali ficou bem apertado, né? Termina dia 30 de novembro a consulta, e de 1º a 5 a gente estaria realizando a audiência. É bem em cima, né? Agora, essa audiência, ela pode ser não decisiva, né? Porque, pelo que eu entendo, a decisiva mesmo é na ABNT, né? Pelo que rege lá as regras da própria ABNT. Tá. Então, esse já é os demais concordam com esse posicionamento, a gente deixar aberto a parte da audiência pública, consultar a BNT para saber como é que dentro do processo da normatização, como é que a gente faz esse... Bom dia para todos, Aurélio, da Anfávia. Nós entendemos que, em nome da transparência, é importante que a gente faça esse último cheque, essa última avaliação com uma participação ampliada. Nós achamos importante que a gente tenha essa outra audiência pública. Doutor Martins, por favor, deixa isso. Eu acho que o painel, acho que em geral está bom, só que eu queria colocar o seguinte: eu acho que ninguém aqui desta sala se interessou tanto pelo transporte escolar quanto eu. Eu venho de cabeça no transporte desde 1968, acho que alguns nem tinham nascido ainda. Eu visitei todas as fábricas americanas naquela época, outras já quebraram, e no final acabou ficando a Bluebird, da Thomas Built Bus, que pertence à Mercedes-Benz. E o transporte escolar foi um trabalho que eu fiz junto à presidência da República, na época que o Lula estava aí, quando o Tarso Genro era o ministro da Educação. Então, nós conversamos e acabou surgindo o transporte escolar rural, que eles chamaram o caminho da escola. E que hoje, vejam, nós já se montaram mais ou menos 43 mil unidades dentro dos planos do FNDE e planos de algumas prefeituras em alguns estados separados. E toda a padronização que foi feita no caminho da escola rural, onde foi o Inmetro, colaborou, tivemos várias reuniões no Inmetro, até hoje, Zé, nós não tivemos uma reclamação do transporte escolar rural, do caminho da escola, nenhuma.
43 mil veículos foram jogados aí no caminho, onde tem todos os fabricantes da Fabus e todos os fabricantes de chassis também no Brasil. Então eu digo, eu visitei todas as fábricas e tempos atrás estive lá na Thomas Built Buses com o Alexandre, a Mercedes, e hoje o transporte escolar nos Estados Unidos, e eu já disse isso para Dilma na cara dela, qualquer filme americano que tu olhar, a não ser que seja pornográfico, tu vai enxergar um school bus. Eles dão um jeito, é um ícone, é um símbolo, faz parte da paisagem dos Estados Unidos, o ônibus escolar. Eles estão fabricando hoje, em torno mais, o Alexandre pode nos confirmar, naquela época estavam entre 30 a 35 mil por ano, mas já chegaram na época boa a 40, 45 mil school buses por ano. Eu me lembro que quando comecei a olhar como eles fabricavam o sistema de ônibus nos Estados Unidos, o school bus, eu cheguei à conclusão, puta, o que nós fazíamos na Marco Polo, na época era Nicola, era um verdadeiro lixo comparado com a produtividade que eles tinham lá. E eles normatizaram. Hoje as normas do school bus nos Estados Unidos estão em livros, são normas seríssimas, eles prestam atenção em tudo que é detalhe em termos de segurança. Então eu pergunto, não seria o caso de, através da própria Mercedes, que está lá na Thomas Built Buses, pegar todas essas normas do transporte escolar e tentarmos adaptá-las aqui ao Brasil, ao que nós já temos feito, Barra, dentro do IMET, que é muito pouca diferença aqui. Que o americano no school bus, ele presta atenção, segurança. É fundamental. Você pode ver, são ônibus, algumas vezes, muito feios, aqueles bicudão, tudo, mas em termos de segurança, é um negócio extraordinário. Eu acho que isso é o que nós precisamos começar a desenvolver dentro do Brasil para não criar um sistema de transporte que, no fim, o usuário